Uhum. Temos sim, temos dados aqui, ó. Lá, 2% das urnas apuradas e o ACM Neto lidera. Mas calma. É o que eu começo dizendo, calma, porque o panorama ele é um pouco mais complexo. Normalmente, as urnas que abrem primeiro são da capital, né? Então vai se alastrando para o interior. E assim, na capital, a Semineto, ele ganha de lavada de Jerônimo. Ele ganhou de lavada do Jerônimo no primeiro turno e muito provavelmente vai ganhar agora, porque a Semineto foi o melhor prefeito da história de Salvador. Eu, que morava ali perto do subúrbio, eu vi isso, vi Salvador ser meio que transformada antes e depois do ACM. Mas, assim, calma, porque quando chegar no interior, a coisa vai ficar feia. Tipo, eu acho muito difícil uma provável vitória da ACM. Eu acho realmente improvável. É um cenário muito complicado. Mas, assim, calma. Tipo, vamos ter calma, porque no primeiro turno também foi a mesma coisa. O ACM Neto, ele larga na frente e é nesse momento que ele tem que abrir uma dianteira muito grande para tentar evitar o Jerônimo de encostar quando começarem a chegar as urnas do interior, que é aí que o negócio pega. Então, uma diferença, por exemplo, assim, de 51 a 48 numa urna que provavelmente é da capital, ela, digamos assim, o ACM Neto deveria estar bem na frente para conseguir ganhar. Não só a capital, região metropolitana inteira. Ali as cidades que orbitam Salvador, o ACM Neto é muito bem votado, obrigado. Camaçari, cidades como Camaçari, cidades como Simões Filho, Lauro de Freitas, o ACM Neto, ele ganha com uma vantagem absurda, principalmente em Salvador, mas nas cidades que orbitam também. Só que, assim, o problema, como eu disse, é o interior. As duas maiores cidades da Bahia, tirando Salvador, que são Feira e Vitória da Conquista, por exemplo, o ACM Neto, ele ganhou em Feira, ele perdeu em Vitória, pode virar em Vitória da Conquista, porque o Roma, ele foi muito bem votado lá. Então, assim, meio que a contagem que todo mundo faz é a seguinte, o Roma migra, meio que tem que brigar 100% dos votos no ACM, e o ACM consegue encostar com o Jerônimo, e aí vai para os indecisos, a galera que não vai votar, a galera que anulou, vai lá e vota no ACM. Tá continuando aí a apuração, ele tá com 10 mil votos à frente. Tipo assim, ele tem que abrir uma vantagem ainda maior para vencer. Eu acho que 10 mil votos é pouco. É pouco, de fato. É bem pouco, assim. É bem pouco. Bem pouco. Tá. Beleza, olha só, eu vou pedir pro Bruno, enquanto a gente vai conversando com o David, tu fica oscilando entre os três, Bruno, ali na tela, entre a apuração do Rio Grande do Sul, a da Bahia e a do Brasil, pode ser? Pode, só que eu não sei se eu consigo criar, tipo, várias telas. Eu vou só voltando aqui no site. Sim, vai voltando. Com o tempo, tu, digamos assim, fica aí um minuto e pouco em cada uma, tá? Porque daí, assim, só deixa eu comentar uma coisa. 8% já apurado no Rio Grande do Sul? Nossa, já é bastante. 8%. 8%. 52% Eduardo Leite, 47% Onyx. Pois é, já é uma quantidade considerável. E levando aquilo que eu falei no início da região metropolitana, do interior da Serra e da região sul, é muito provável que o Eduardo Leite consiga se manter na frente. Se ele começou, claro que existem as urnas de Porto Alegre, né? 8%, de certa forma, pode ser bastante urnas de Porto Alegre, mas até este momento eu acredito que talvez o Eduardo Leite se mantenha, como as pesquisas diziam, na frente e vença a eleição. Mas, enfim, a gente está aqui com o David, tá? Pessoal, assim, nós vamos votar com os convidados, eles não vão ficar a live inteira aqui. Então, a gente vai falar bastante agora da questão da Bahia, nesse primeiro momento, intercalando com assuntos do Rio Grande do Sul, e depois a gente passa para outros estados e mesclando também com a questão nacional. David, eu queria te perguntar uma coisa. Na Bahia, a gente teve um cenário um pouco parecido com o Rio Grande do Sul, que é assim, existia um candidato que ele era de um dos lados da polarização e um que era mais ou menos da terceira via, que seria o ACM, né? O ACM até ele, depois ele meio que aderiu ao bolsonarismo, mas assim, a gente sabe que na Bahia é muito difícil fazer uma campanha contra o Lula, né? Assim como no Rio Grande do Sul é muito difícil fazer uma campanha contra o Bolsonaro. O que tu acha, assim, que foi o desafio do ACM? Como é que tu viu essa questão dele com o Lula, para não perder voto?
Assim, eu acho que naturalmente o ACM não teve muitos problemas em convencer o voto bolsonarista. O primeiro ponto é esse. Eu acho que é meio que natural, eu acho que as pessoas que votaram no Roma, no primeiro turno, que foi o candidato do Bolsonaro, o feminista do Bolsonaro, e era um aliado de Neto antes de entrar no governo, isso é importante, ele não deve ter tido muita dificuldade para migrar esse voto. Por quê? Quem são os eleitores do Roma? Os eleitores do Roma, além dos bolsonaristas, são as pessoas ligadas ao agronegócio da Bahia, principalmente do norte, aquela região ali mais chegada a Brasília, Tocantins, enfim. Principalmente, esqueci a cidade, Lem. Eu lembro, o nome é Lem, mas eu esqueci o nome da... Luiz Eduardo Magalhães, principalmente Luiz Eduardo Magalhães, é uma das cidades com o agro mais forte do Brasil, inclusive. Mas, assim, existe o voto do agro, existe o voto bolsonarista mesmo, e, cara, eu vou dizer que também o voto do Roma teve alguns votos regionais, assim, que ele conseguiu pincelar alguns prefeitos e tal. Eu acho que esse último voto talvez possa dar mais não ter tanto comprometimento com o Neto, porque teve muito prefeito que, inclusive, migrou do primeiro turno para o segundo turno. O cara estava com o Neto no primeiro turno, viu que a coisa era mais complexa, que a situação era mais feia, e migrou para Jerônimo. Teve partido que fez isso na Bahia. O PSC, ele declarou voto em Jerônimo e em Bolsonaro no segundo turno. Tipo, Geronaro, 13-22. Nossa. Bizarro. Mas, assim, o ACM Neto, ele realmente teve essa dificuldade muito grande em relação a isso, porque ele foi um candidato que se fez por si mesmo, ele não teve nenhum presidente, ele não se apoiou em nenhuma imagem nacional, então ele teve que construir a sua campanha baseada no fato de que, olha, eu fui o melhor prefeito de Salvador, e não somente isso, mas na minha época eu fui eleito o melhor prefeito do Brasil, então eu sou mais do que competente para resolver os problemas que a Bahia tem no PT. Ele se apoiou muito no antipetismo, isso é verdade, mas mesmo assim, isso não fez com que não houvesse o voto Lula-Neto. Muita gente de Salvador, e vocês vão ver isso, os números vão bater, votou no Lula e no ACM Neto. Porque realmente, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga é petista, e votou no Neto e votou no Lula. Ela é petista e ela votou, não votou no Geraldo. Mas assim, quanto ao bolsonarismo em si, ele teve que dar aquele apoio de boca calada, assim, ele não falou, votem no Bolsonaro, mas, cara, tipo, ele gravou vídeo com o Roma, ele gravou vídeo com o General Alden, ele gravou vídeo com o Aleluia, ele participou ali, ele teve imagens dele com grandes figurões ligados ao bolsonarismo da Bahia, entendeu? Ele teve que ir para esse caminho, para isso circular também nas redes, e o cara ter certeza que, tipo, olha, a gente vai votar no ACM Neto, porque, tipo, o ACM Neto ele está fazendo um aceno claro. Agora, apoio formal ele não fez, porque senão ele teria menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro, seria suicídio. Só que a própria base bolsonarista não tardou em apoiar o ACM Neto. Inclusive, o próprio Bolsonaro declarou apoio ao ACM Neto. Eu vi isso esses dias. Então, assim, não é um voto que vai ser transferido com muita dificuldade. A questão é, para empatar, repito, para o Neto ser minimamente competitivo, todos os votos do João Roma no primeiro turno teriam que ir integralmente para ele. E eu acho isso muito complicado. Eu acho isso um cenário, assim, eu acho que o Roma teve, sei lá, 500, 600 mil votos. Mano, se 400 forem, eu acho que já tá muito. Porque eu acho que também tem pode rolar alguma abstenção, não sei. Mas, assim, o apoio do ACM Neto com o bolsonarismo foi muito mais um aceno do que um apoio formal. Tipo, ele sabia que ele precisava fazer essa jogada para conseguir, para atrair esse eleitor, mas ele não deu apoio porque ele sabe que seria suicídio político. É uma coisa engraçada, eu acho que poucos cenários no Brasil tiveram essa coisa, o Rio Grande do Sul foi um deles, né? Mas a diferença é que o Rio Grande do Sul, aí o Neto precisou do apoio da direita, aí o Leite precisou do apoio da esquerda, né? Mas assim, foram acenos, não foi um apoio integral. Ele não declarou voto, ele não fez nada disso. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.